Olá, já estava com saudades. Estou muito contente por estar aqui na segunda aula e quero agradecer a sua participação com os comentários, que realmente fiquei muito feliz com a participação de todos vocês depois da primeira aula. E nessa semana vou te mostrar como você pode ganhar até R$5.000 fazendo bolos a partir da sua casa. E além disso, vou mostrar como você pode ter maior reconhecimento profissional e se tornar um cake designer de sucesso. Sou Lucas Pilbelli, cake designer, ganhador do reality El Desafio del Bud Latinoamérica. Tenho os meus trabalhos publicados em centenas de revistas no Brasil e no exterior e também sou autor do livro Pernambuco, Rendas e Artes em Açúcar. Hoje dou aula formando novos cake designers em diversos países. E nessa segunda aula nós vamos ver como se cobre corretamente um bolo. Vou dar dicas e truques que só ensino nos meus cursos particulares. Além disso, vamos modelar um personagem, isso era surpresa, que está super na moda, um unicórnio. Vou mostrar como você pode modelar com técnicas simples, obtendo um incrível resultado. E ainda tem mais uma coisa, vou fazer uma rosa gigante, que tenho certeza que vai fazer parte dos seus bolos a partir de hoje, porque além de ser linda, ela tem um grande volume, deixando assim o seu bolo em destaque e facilita o seu trabalho. Além disso, será necessário só uma rosa para você poder decorar o seu bolo. E se você está nessa segunda aula, espero que você já tenha feito a primeira aula, tenha assistido a primeira aula e tenha feito a nossa massa para a gente utilizar hoje, fazendo a flor. Como estou ensinando os conteúdos em sequência, é muito importante que você assista a primeira aula, ok? E na nossa terceira aula, nós vamos aprender como faz um lírio, técnica de pintura de flores, como faz flores aramadas, e eu também vou ensinar a fazer um laço, que facilita muito o nosso trabalho. E você pode utilizar ele em bolos infantis, bolos de casamento e até mesmo bolos de aniversário. E além disso, vou dar várias dicas de comercialização e como você pode formar o preço, como pode armazenar as flores para que elas tenham mais durabilidade. Quero dividir com você a alegria que sinto em cada comentário como esses. A minha filha e eu iniciamos um negócio de bolos meio que por acaso. Sem nenhuma formação, eu apelei para o meu autodidatismo e recorri a vídeos na internet e aprendi muitas coisas. Mas me perdi em meio a tantas informações desorganizadas. Eu vi todos os vídeos de Lucas Pilbelli e de cara me identifiquei com as suas experiências. Quando me deparei com a proposta desse curso, eu vi que se abriu um leque de possibilidades à minha frente, porque eu também sou professora e eu sei bem da importância do conhecimento que nos dá autonomia para desenvolver um trabalho com segurança e ainda explorar a criatividade. Eu só tenho a agradecer a Lucas pela serenidade e dedicação com que ele desenvolve o seu trabalho. E o resultado do meu exercício já encantou meus amigos, clientes, familiares e agora eu estou realizada profissionalmente e pessoalmente também. Então agora vamos para a nossa modelagem. Bem, então agora nós vamos ter, na nossa aula, vou ensinar a modelar o unicórnio. O unicórnio está muito em moda, em diversos tipos de bolo, né? Então você pode fazer ele para colocar em cima de um bolo. Tem bolos que também são assim, como é que fala? São em formato do unicórnio. Inclusive eu estive agora em Miami na Soflo Cakes e lá também tinha várias coisas de unicórnio. Então por isso que eu resolvi fazer esse tema nessa aula para vocês, que é um tema muito em moda. Também serve para depois você fazer um cavalo, ou seja, você pode reproduzir tipo um cavalo, um burrinho, alguma coisa para depois colocar que não seja um unicórnio, mas que seja um animal parecido. Também as técnicas são as mesmas. Então a gente vai começar a modelar, ok? Então aqui nós temos a pasta americana branca. E nós vamos começar a modelar o corpo dele. Então eu vou sovar até a pasta readquirir elasticidade. E depois disso nós vamos fazer uma bolinha. Nessa bolinha nós vamos fazer, aqui na mão tirar todas as imperfeições. Então eu tiro todas as rachaduras que houver até ela ficar bem lisinha. Depois que ela estiver bem lisinha, aí sim nós vamos fazer aqui, ó, como se fosse uma perinha, para lá e para cá. Assim, dessa forma, ok? Aqui eu tenho uma ajuda de uma base de isopor só para apoiar o nosso personagem. Se você vai fazer ele com antecedência, você pode fazer assim na base de isopor, depois deixar ele secar. Se você não estiver fazendo ele com antecedência, eu recomendo que você coloque ele direto no bolo, ok?
já modelo direto no bolo. Então aqui nós vamos pegar, vamos colocar um palito de churrasco aqui, olha, parafusando no centro. E agora vamos fazer as nossas patinhas. Para fazer as patinhas traseiras dele, eu vou fazer aqui um rolinho. Depois venho e corto esse rolinho no meio, que assim eu vou ter mais ou menos do mesmo tamanho, de um lado e do outro. Corto aqui. E aqui nós vamos pegar, vamos fazer o formato, é igual a gente fez o do corpo, ok? Só que aí eu vou alongar mais a perinha. Então vem aqui, olha, eu faço uma perinha, só que aqui eu acabo alongando mais, ó. Assim, tá vendo? Ó? Aqui fica redondinho e aqui mais compridinho. Feito isso, nós vamos apertar aqui, ó, para fazer a patinha, para ficar meio que na diagonal, ó. Ok? Assim. E vou dar uma achatadinha aqui de leve para fazer a coxinha dele. E aqui a gente dobra o joelhinho, ó. Venho aqui e dobro o joelhinho aqui. E aqui vou marcar a patinha. Aqui, depois que eu marquei a patinha, olha só. Nós já temos aqui então a nossa patinha do nosso unicórnio. Vamos passar um pouquinho de cola ou de água aqui. Passa um pouquinho aqui e vamos colar aqui na lateral. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Faço a mesma coisa, uma perinha mais alongada, achato aqui a parte da ponta para fazer a patinha dele. Ó. Dou uma achatadinha assim, para fazer a coxa. E depois aqui a gente vai dobrar para fazer o joelhinho. Passa um pouquinho de água. Marco aqui a patinha. E vamos colar aqui do outro lado. Bem, feito isso, vamos fazer as outras patas. Aqui eu tenho muita massa, vou tirar um pouquinho. Vamos pegar a quantidade também para fazer as duas patas. Vamos cortar aqui, ó, né, no meio. E vamos fazer a mesma coisa, só que porém não tão gordinho aqui a parte de cima, ok? Vamos deixar um pouquinho mais magro. E aqui a gente vai ver se o tamanho tá bacana. Ó, se você acha que tem que ficar maior ou menor, para ver direitinho aqui. Então aqui eu acho que o tamanho está um pouquinho grande, eu vou diminuir só aqui um pouquinho mais. Aqui vamos dividir. Faça a mesma coisa, bolinha, depois a gente vai fazer como se fosse uma perinha alongada. Vamos achatar aqui, ó, a parte da pontinha aqui para fazer a patinha. Aqui a gente vai puxar o joelho. Assim. E vamos marcar agora aqui a nossa patinha. Depois que marquei aqui, nós vamos colar. Um pouquinho de água, passo aqui para colar.
Já passei um pouquinho de água do outro lado. E agora vamos fazer a segunda pata. E depois vamos para a cabeça. A cabeça é super fácil também. Aqui vamos achatar. É bem simples a modelagem dele, não é muito difícil. Para quem está começando também, é ótimo. Ok, vamos marcar a patinha. Aqui a gente dá uma achatadinha. Aqui com a tesoura nós já vamos cortar esse excesso de palito, então vem aqui e corta assim, ó. Ok? E agora nós vamos para a cabeça. A cabeça é meio parecida com o formato do corpo, que é uma perinha. Faço a bolinha para tirar todas as rachaduras. Se você quiser, pode ver que ela está grudando um pouquinho, pode passar um pouquinho de açúcar assim na mão. Aqui eu vou fazer a perinha. Aqui, ó. Assim, ó. Deixo aqui o focinho dele. Aqui eu vou afinar. E depois que eu afino, eu venho aqui e dou uma apertadinha para trás, assim, olha, para fazer o focinho, o formato do focinho, tá vendo? Eu dou uma apertadinha de leve aqui, assim, para trás. Ok? E aqui também a gente pode dar uma baixadinha onde é a parte do olho. Tá vendo? Aqui eu faço aqui, ó, venho de baixo para cima, fazer como se fosse uma bochechinha, ó, e deixo aqui achatadinho na parte do olho. Dos dois lados a gente vai fazer isso. Vem aqui. Olha só. Aqui a carinha como está. Feito isso, nós vamos pegar. Vamos marcar a parte do nariz. Tem um boleadorzinho aqui, ó. Vou pressionar e puxar um pouquinho o nariz de um lado e do outro. Eu vou fazer aqui de frente para mim e vou virar agora para vocês verem aqui, ó. Eu pressiono e puxo, ok? Pressiono e puxo. Feito isso, nós vamos marcar o sorriso. Podemos usar uma estequinha. Quando eu marcar o sorriso, na lateral eu já tenho que levantar um pouquinho, assim, ok? Levantar um pouquinho. Na lateral, quando eu for marcar o sorriso, eu não marco reto. Um erro que as pessoas fazem é marcar o sorriso assim. Você já tem que marcar o sorriso assim, levantando a lateral, para que fique aqui, ó, bonitinho, ok? Para que ele fique feliz. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu vou marcando reto e aqui na lateral eu dou uma levantadinha. Ok? E aqui dou uma apertadinha assim. A mesma coisa do outro lado. E aí, olha só. Nós já temos o nosso sorriso. E aqui eu vou abrir agora o lugar do olho. Abro de um lado e abro aqui do outro. Pode abrir com boleador ou com... E também já posso abrir aqui também o lugar onde a gente vai colocar o chifre. É importante, quando a gente vai modelar, essa parte de fazer cavidades, buracos, enfim, fazer tudo junto, porque senão ele acaba, como é que se fala? Acaba depois a massa rachando e aí a gente não consegue trabalhar direito. Aqui é o seguinte, vocês podem fazer o chifre do unicórnio dourado, né? Aqui eu vou fazer ele branco, ok? Mas quem quiser só é pintar com pó dourado e depois eu vou pintar de perolado. Mas pode pintar de dourado. Tradicionalmente ele é dourado. Para fazer o chifre a gente vai fazer uma coxinha. Olha só. Uma coxinha de massa.
Faço outra coxinha. É bem simples o chifre. Ó, 2 coxinhas, ok? Você vai juntar a ponta aqui das coxinhas, lá, ó, assim. E aqui você vai segurar de leve e vai torcer. E aí você vai segurando e torcendo. Cuidado para sua mão não amassar. E aí você fez o chifre já, ó. Ok? Aí se você quiser perolar, você pode passar o pó perolado, que eu tenho pó perolado. Bem aqui, deixa eu só passar um pouquinho mais para cá para não. Posso aqui para ter brilho e a mesma coisa eu posso fazer com pó dourado, tá? Se você quiser fazer com dourado. Eu já tenho um aqui que está mais sequinho, ó. Aí você pode pintar e deixar com pó seco mesmo. Você pode passar ou pode diluir em álcool de cereais. Bom, então o chifre está ali. Vamos fazer agora a parte do cabelinho. O cabelo dele é super fácil. Nós vamos fazer rolinhos de pasta. Assim. Ó. Depois a gente pode dar uma achatadinha de leve. E pegar uma estequinha para poder, depois que achatou um pouquinho, ó, a gente pega e enrola numa estequinha. Assim, ó, só para ter esse formato como se fosse encaracoladinho. E assim nós vamos fazer uns pequenos, outros maiores, para fazer a parte da crina dele, né? E aí vocês podem fazer de diversas cores. Tem algumas versões que ele tá meio... Esse cabelinho dele é colorido, outras que é cor de rosa. Aqui eu vou fazer rosa com 2 tons de rosa, ok? Aqui. Ó, enrolo. Aí eu tiro aqui. E daqui a pouquinho a gente cola. Para fazer a crina dele. Eu faço o rolinho, aí dou uma achatadinha de leve. E aqui a gente enrola. Depois que você aprende técnica de modelar, fica super fácil, porque a gente acaba reproduzindo todos os personagens com muito mais facilidade. Aqui eu vou fazer outro tom de rosa, tá? A mesma coisa, coxinha. Se vê que tá grudando um pouquinho, pode colocar aqui. Dá uma achatadinha. Enrola. E aqui já tira. O tom é quase a mesma coisa, olha, tá vendo? Mas dá uma diferença depois. Os tons de rosa. Bom. Aqui, vou fazer só mais um e depois a gente vai começar a montar. Aí eu vou colocando o restante lá. Achato. Depois que achatei, a gente vai enrolando. Bom, aqui está a nossa cabecinha. E aqui vamos agora colocar o olhinho. O olho dele são 2 bolinhas pretas, ok? Então aqui também eu vou fazer um rolinho, corto ao meio, faço a bolinha. Tem que tomar cuidado aqui na hora de colocar a bolinha para não achatar muito, ok? Essa tá grande, acho que uma dessa já dá os 2, já, vamos ver. Já, aqui. Então a gente coloca, procurem, se não colar, passa um pouquinho de água para colar, ok? Aqui, bem pouquinho.
bolinha preta, a gente coloca aqui. Colocar do outro lado também. Não achatem muito, ok? Aí aqui eu já passei um pouquinho de água, a gente pode também já colar aqui o chifre dele, ó. Em cima. E tá faltando a orelhinha, então vamos para a orelha. A orelha dele nós vamos fazer branquinha, vamos fazer 2 coxinhas. Sempre se tiver, como é que fala, grudando, pode pôr um pouquinho, passar um pouquinho de açúcar. Minha mão é muito quente, então às vezes eu utilizo porque, ó, faço uma coxinha assim para fazer a orelhinha e depois venho e dou uma apertadinha aqui, ó. Assim. Tira a coxinha, vamos. Próxima. Dá uma achatadinha aqui também. E aqui nós vamos colar agora. A orelhinha. Aqui eu tenho a ajuda de uma estaquinha de silicone, mas pode ser até o cabinho do pincel. Ok. Feito isso, vamos colocar uma pálpebra nesse olho, que é assim. Vocês vão pegar, faz uma coxinha bem assim, como se fosse um quibe pequenininho, tá vendo? Um rolinho. E aí você passa um pouquinho de água aqui, em cima, na parte de cima do olho. E coloca aqui, ó. Com essa estequinha de silicone a gente vem dando acabamento. Se tiver excesso, a gente vai tirando esse excesso aqui de pasta e dando o acabamento aqui, ó. O ideal é você olhar para o que você está fazendo aqui. Eu estou fazendo do outro lado, não consigo ver direito aí que estou fazendo para vocês. Esse outro lado eu vou fazer aqui olhando. Então você coloca de um lado e do outro. E tira. Se tiver excesso de massa, você vai tirando com a própria ponta da estaquinha. E para alisar, você umedece um pouquinho na água. Assim, o acabamento fica lindo. O ideal é fazer o olhinho, deixar secar essa bolinha, porque às vezes quando a gente coloca, quando você vai fazer assim como eu estou fazendo, coloca essa parte branca em cima da bolinha preta, se a bolinha preta está muito úmida, ela acaba achatando. Então o ideal é a gente colar, ok? Antes. Então aqui um pouquinho de água, eu vou passar aqui em cima, para a gente começar a colar aqui a crina do nosso unicórnio, né? Aqui, ó. A gente começa a colocar aqui. E aqui eu coloco uma parte, colo uma parte aqui. E aí você pode colocar outra parte lá depois que já está pronto. Está lá no corpinho, ok? Que às vezes na hora de tirar daqui a gente acaba machucando. Se você quiser um efeito assim, meio de blush, para ficar mais bonito aqui, vocês podem utilizar um pouquinho de... Aqui é um pó vermelho. Eu misturo açúcar impalpável amido de milho. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, ó.
Você mistura aqui, ó. Esse daqui vai ser como se fosse um blush para ele, ok? Se você quiser com brilho, pode utilizar até o pó com brilho, não tem problema. Se quiser fosco, aí você utiliza assim. E aqui a gente pode pegar para passar aqui, ó. Deixa eu só levantar aqui. Ó, pra gente passar aqui na boquinha dele e no focinho. Olha só que efeito lindo que vai dando. Tem que esperar secar para passar, tá? Porque se eu passo esse pó antes, mancha se estiver úmida a peça, ok? Por exemplo, na orelhinha eu não posso passar agora porque está úmida. E aqui você também pode brincar com isso para passar na patinha, pode pintar de dourado, passar um pouquinho de rosa. Tem gente que pinta de preto. Aí vai dependendo, você vai caracterizando mais ou menos ele do jeito que você gosta. Aí, ó. Vou passar um pouquinho de rosa aqui na patinha dele também. E aqui, vamos fazer o rabo dele, o rabinho. O rabo a gente vai fazer cor de rosa. Eu posso misturar um pouco desses dois rosas assim, ó. Vou fazer aqui como se fosse um quibezinho assim, ó. E vou pegar essa estequinha de silicone, ó. Aqui eu posso passar um pouquinho de água nela, só para ela deslizar melhor, olha só. E aí aqui eu venho puxando, assim, fazendo como se fosse o pelo do rabo dele, ó. Olha só como fica. E aqui a gente vai colar. Passa um pouquinho de água aqui, vou colar aqui no bumbum dele. Virar aqui. Dependendo do formato que você quer, por exemplo, se eu quero ele um pouquinho para cima, você pode colocar, por exemplo, aqui um palitinho assim, olha, para segurar ele aí nessa posição. Ó. E depois que secar, aí eu tiro. Ok? Só até secar. E aqui, nós vamos colocar a cabecinha dele. Com cuidado. E aí, olha só, nós já temos o nosso unicórnio modelado. Ele é bonitinho assim, à vista de lado, né? Até o cavalo mesmo, se a gente olha o cavalo de frente, ele é meio esquisito. O que é bonito mesmo é assim, de ladinho. Então aí já está pronto. O nosso unicórnio você pode brincar, aqui pode colocar mais crina nele, né? Aqui nessa parte de trás para dar acabamento. E pode brincar um pouquinho com as cores, colocar cores de arco-íris. Se o bolo que você vai fazer está utilizando bastante bolos, como é que se fala? Tipo, o bolo com a massa colorida mesmo, como se fosse de arco-íris, então você pode colorir a massa do bolo, enfim, você pode ir brincando aí conforme o que você quer, a proposta do seu bolo. Se é menino, você pode colocar tipo uns tons mais azul bebê, um verdinho, e se for menina, você pode colocar aí um rosa, um lilás. E aqui eu fiz uma massinha lilás, a gente pode fazer tipo como se fosse uma florzinha também para colocar ali. Aqui eu vou fazer só uma coxinha, fazer uma florzinha ali só para dar um charme. Com esse taquinho aqui, ó, a gente vai achatar, fazer um buraquinho, tá vendo? Deixa eu só passar um pouquinho mais de açúcar aqui. E aqui a gente vai abrindo a florzinha bem pequenininha. Dando movimento. Bem como se fosse um conezinho, ela é. Aqui eu vou cortar essa basezinha dela. Aqui. E ali a gente pode passar um pouquinho de aguinha aqui, ó. E colocar uma florzinha aqui. De ladinho, só pra...
Aqui dá um charmezinho aqui em cima. Deixa eu ver como tá. Vou colocar só um miolinho aqui. Peraí que tá muito grande. Uma bolinha só, já vou virar para mostrar para vocês que como é pequenininho tem que fazer meio que de frente para mim, senão eu não consigo. Aí, ó, uma florzinha aí de detalhe no nosso unicórnio. E aí você pode utilizar para colocar em bolos, colocar em cima de cupcakes, fazer as mesas, enfim. E também com essa mesma estrutura você pode, assim, esse mesmo modelo você pode tirar para até fazer bolos esculpidos e fazer ele bem maior, ok? Do que o tamanho que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado da aula aqui do unicórnio e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa aula do bolo com a rosa gigante. Agora que nós modelamos o unicórnio, tem algumas dicas para contar para vocês. A primeira dica é que para modelar eu acrescento um pouco de CMC na massa. Isso vai fazer com que ela seque mais rápido e tenha mais elasticidade. Tem que tomar cuidado com a quantidade, não pode colocar muito, porque senão ela acaba ficando muito dura. Se você encontra o CMC para comprar em loja que vende produtos para festa. É super fácil encontrar e o nome científico dele é carboximetilcelulose. Ele serve para dar elasticidade e secagem na massa. A minha segunda dica é quando você for reproduzir um personagem que não está acostumado, sempre utilize uma foto como referência ou um desenho. Isso vai ajudar muito você a ver as proporções e os detalhes que o personagem tem. Na minha terceira dica, o ideal é você fazer o personagem, deixar ele secar para depois colocar ele no bolo. Porque se ele não está bem seco, ele acaba se danificando ao transportar para o bolo. Ok? Então eu faço e deixo ele secar, porque senão ele fica muito sensível. Depois de seco, nós vamos colocar ele em cima do bolo. A dica número 4 é que você pode modelar o personagem com bastante antecedência. Depois só colocar no bolo. Não precisa fazer no momento que você vai decorar o bolo. Isso, além de facilitar a sua produção, você fica mais tranquilo na hora de decorar o bolo, pois o personagem já está pronto e você só vai colocar o personagem em cima. Com essas dicas que eu te passei agora, fica muito mais fácil a gente ter um trabalho de modelagem perfeito. Agora, você já viu que para fazer modelagem não é necessário técnicas mirabolantes ou ser um artista plástico e saber esculpir? Com simplesmente algumas técnicas básicas, conseguimos ter ótimos resultados. O mercado de confeitaria está sempre em expansão, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Vejo isso pelos meus convites que tenho para dar aulas em diversos países e quando chego vejo inúmeras possibilidades e diferentes trabalhos e estilos. E quando converso com as alunas perguntando como que elas começaram e até mesmo quando elas me perguntam para mim quando eu comecei, geralmente as histórias são muito parecidas, para não dizer iguais. Todo mundo começou produzindo seus bolos em sua própria casa, com a sua estrutura básica, até obter um grande crescimento e transformar aquele hobby em uma verdadeira empresa e um grande negócio de sucesso. Uma das coisas que elas sempre relatam é que quem mantém a casa é quem faz os bolos, ou seja, geralmente as mulheres que acabam mantendo a casa por ganharem muito mais que os seus maridos. E muitas vezes os maridos acabam se aposentando ou até mesmo saindo do seu trabalho para ajudar a esposa na produção dos bolos ou na parte administrativa do seu negócio. O que estou relatando é mais um indício do quão próspero é o negócio da confeitaria. E se você já faz bolos ou conhece alguém que faz, pode confirmar com essas pessoas que geralmente o maior orçamento da casa provém de quem produz os bolos. Olá, meu nome é Elisa Pessoa, eu trabalho com confeitaria há mais ou menos uns 3 anos. Tenho uma empresa na minha casa, que é o Ateliê Doce de Lis, e atualmente faço gastronomia. Eu comecei meio que sem querer na área de confeitaria, eu sou de uma área totalmente diferente e teve um momento na minha vida que eu me vi sem fazer nada e me descobri na cozinha, e me descobri nessa área de doce, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu faço hoje. E aí, mas eu acho que quando você começa
parar de fazer para casa, para fazer para fora, eu acho que você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar profissionais que lhe ensinem e para você fazer realmente uma coisa certa, uma coisa boa. E aí o curso que eu fiz com o Lucas, ele me deu a segurança, ele me deu a técnica e ele me deu a segurança de eu realmente fazer algo bom para as pessoas, algo assim de uma maneira correta. Então hoje eu me sinto segura em sentar e fazer uma flor, coisa que antes eu não tinha essa segurança. Eu conheci o Lucas, quer dizer, ouvi falar do Lucas, acho que foi mais ou menos quando eu entrei na área de confeitaria, em 2013. Umas amigas me indicaram, dizendo que ele era muito bom nessa área de flores, de modelagem. E aí eu disse, poxa, tenho que fazer um curso com ele, mas não tive a oportunidade. Quando foi esse ano, surgiu, né, uma oportunidade de eu fazer um curso de flores. E eu vim, assim, me apaixonei, amei, assim, sabe? Amei fazer, amei conhecer ele. Ele realmente tem um jeito de passar muito diferente e se torna bem mais fácil, você tem mais segurança de fazer as flores. Eu recentemente fiz um bolo com rosas e assim, foi um sucesso. Todo mundo amou as flores. Ficaram bem realmente parecidas com o natural, não ficou aquela flor muito artificial que a gente às vezes vê. Só tenho a agradecer a ele por ele ter essa dedicação, essa paixão em passar, não só em fazer, mas em ensinar, em passar para as pessoas. Realmente, assim, quem está buscando um profissional, assim, eu indico o Lucas de olhos fechados, porque você não vai se arrepender, realmente você vai aprender na prática. Ele vai lá, ele vem junto de você, mostra como é que faz. Se não tiver bom, você faz de novo até ficar perfeito. Então, assim, ele realmente tem esse cuidado, ele realmente tem essa atenção com os alunos dele. É realmente mágico e gratificante ver como a confeitaria e a dedicação das pessoas podem transformar suas vidas. E agora, vamos para a nossa aula especial da Rosa Gigante. Então agora a nossa aula vai ser como cobrir um bolo. Essa é uma dúvida sempre básica de todo mundo que começa e até algumas pessoas que já fazem bolo, já decoram, também tem algumas dúvidas. Então é bom prestar bastante atenção em todo passo, todo processo que eu vou fazer para você depois conseguir trabalhar direitinho aí na sua casa, ok? Eu estou utilizando pasta industrializada, você pode utilizar uma pasta que você faça também em casa. Inclusive aqui embaixo depois você clica, tem uma receita minha para download. Então você pega essa receita e pode fazer essa receitinha em casa, que eu estou dando de presente para vocês também. Caso contrário, você compra a pasta pronta. Quando você compra a pasta pronta, tira ela da embalagem, ela está assim, olha, porosa, tá vendo? Ó, ela está quebradiça. Então eu tenho que sovar essa pasta até ela readquirir elasticidade. É muito importante esse processo, porque senão isso faz com que a pasta rache também, ok? Então aqui nós vamos sovar até ela readquirir elasticidade. Tem que tomar cuidado nessa hora de sovar, para não ficar incorporando muito ar na pasta. Se você fica apertando muito com os dedos, começa a incorporar muito ar e a pasta fica cheia de bolhas, ok? Então aqui nós vamos sovar até ela readquirir elasticidade. É muito importante esse processo, viu, gente? Tem gente que tem preguiça de sovar e aí depois, quando vai cobrir o bolo, já racha, joga a pasta e imediatamente já racha a pasta no bolo. Então aqui, olha só, ela já voltou a ter elasticidade, agora ela não está rachando mais, então está bem lisinha. E agora nós vamos ver o formato do bolo. Se eu tenho um bolo redondo, eu vou fazer uma bolinha para abrir a pasta. Se eu tenho um bolo retangular, aqui eu já faço um retângulo, ó. Ok? Porque é a forma básica daqui da pasta para abrir já tem que ser a forma do bolo. Essa dica é muito importante, porque tem gente que vai cobrir um bolo quadrado, abre redondo e depois as quinas do bolo, as pontas do bolo, falta pasta nas pontas do bolo. Então, se é quadrado, faça um quadradinho ou um retângulo. Aqui, como é redondo, nós vamos abrir uma bolinha. Eu não fico colocando açúcar para sovar a pasta, a não ser que se ela estiver muito grudenta. O ideal é não colocar açúcar, tá? Porque quanto mais a pasta já está pronta, se você fica acrescentando açúcar, o que vai acontecer?
ela vai ressecar. E quando você for cobrir o bolo, aí ela racha. Aqui eu tenho o meu bolo que já está com ganache e eu vou passar um pouquinho de água nele, ó. Um pincel úmido com um pouquinho de água só para colar. Pode ser água, geleia sem pedaços de fruta, geleia de brilho, enfim. É alguma coisa só para colar a pasta aqui no ganache, ok? Tem que passar em volta do bolo inteiro. E se você demorar muito, tem que passar de novo. Se você vê que a água secou, por exemplo, se você for cobrir, por exemplo, 4, 5 bolos e vê que a água secou, tem que passar novamente, porque senão não gruda, ok? A pasta no bolo. Aqui, vamos passar água. É bem pouquinho, só para uma películazinha. E aqui vamos agora abrir a nossa pasta. Então, polvilho um pouquinho de açúcar, espalho. Venho aqui com o rolo. Abro um pouquinho a pasta e giro. Quando eu giro, eu pego o açúcar que está na lateral, coloco aqui embaixo da pasta e vou abrindo. Abro. Mais um pouco e giro. Sempre vou abrindo e girando, tá? Isso vai garantir que a minha pasta não grude na mesa, porque tem gente que abre a pasta toda e ela acaba grudando toda na mesa, ok? Então aqui eu vou abrindo, olha, e vou girando. Vamos abrir até a espessura de meio centímetro. Estou abrindo e vou garantindo, ó, que ela está soltinha em cima da mesa. Bem, depois que eu abri na espessura de meio centímetro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma espátula, vou cortar aqui, ela está um pouquinho suja de chocolate. Ó, corto, deixo aqui reto, passo um pouquinho de açúcar impalpável e aqui você vai afinar. Por que você vai afinar essa parte? Se você já cobre bolo, você sabe que quando a gente enrola a pasta no rolo e depois vai cobrir o bolo, fica uma marca aqui no meio. Então, quando eu afino, não fica essa marca, por isso que eu afino aqui a pasta, ok? Às vezes, quando eu afino, ela gruda, por isso que eu passo um pouquinho de açúcar assim, ó, para evitar que ela grude. E afino bem. Depois disso, vamos pegar e enrolar a pasta no rolo e vamos trazer o bolo aqui para se cobrir com a pasta. Venho aqui, ó, levanto e desenrolo a pasta no bolo. A primeira coisa, não pense em nada. Eu colo aqui, ó, a borda do bolo, ok? Aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar aqui. Porque o que acontece? Essa parte, a quina do bolo acaba rachando. Então, depois que eu colei aqui, aí sim eu vou começar a colar e me preocupar com as laterais. Na lateral do bolo eu vou levantando e vou acomodando a pasta, ó. Eu nunca baixo de uma vez. Eu vou levantando e vou acomodando aqui, ó. Depois que eu levantei e acomodei toda a pasta, venho com o alisador e aqui vou ir alisando e já colando a pasta no bolo. Se você quiser, pode utilizar 2 alisadores e aqui já ir fazendo meio que a quina, deixar o bolo mais quinado. Está em muita moda bolos quinados. Aqui eu não vou quinar muito, mas vou deixar ele um pouquinho com a borda um pouquinho mais quinadinha aqui, ó.
As duas espátulas têm que ir passando simultaneamente, eu não posso, tipo, só apertar aqui sem estar com essa outra espátula segurando. Aqui é muito importante que você aproxime bem a pasta lá na parte de baixo do bolo, antes de cortar o excesso. E depois que você cobriu e estiver tudo certinho, aí sim nós vamos cortar aqui o excesso do bolo, excesso de pasta que tem aqui no bolo. Então aqui eu venho com uma carretilha e vou cortando aqui, ó. Todo o excesso de pasta. Tem que tomar cuidado na hora de passar a carretilha, você tem que passar ela sempre no ângulo de 90 graus, porque senão você acaba fazendo um buraco no bolo. Olha aqui embaixo que o acabamento do meu bolo é perfeito embaixo. Ele não fica com buraco, mostrando a massa do bolo, ok? Então você também tem que fazer assim, tem que cobrir de uma maneira que fique o acabamento bem perfeito, ok? Bem, então aqui o nosso bolo já está coberto. Um dos principais erros que as pessoas fazem ao cobrir o bolo, né, é o quê? É abrir e ficar pensando um pouquinho na vida. Não pode pensar. Quando você abriu a pasta, quando você for abrir a pasta, o bolo já tem que estar úmido, como eu umedeci antes. Você abre a pasta e cobre de imediato. Se você começar a pensar e tudo mais, aí o que acontece? A pasta começa a ressecar e quando você cobre, acaba rachando o bolo. Rachando a pasta. Então é importante que a pasta não fique seca. Então, para não ficar seca, a primeira dica é: não coloquem muito açúcar. Vocês viram que eu acabei de cobrir o bolo, não tem excesso de açúcar em cima da mesa, ó. Tá vendo? Nada de excesso de açúcar. Eu coloquei só o suficiente para a pasta não grudar. Ok? Então você coloca pouco açúcar, não coloca muito açúcar em cima da mesa, não coloca açúcar em cima da pasta. Eu também não gosto de virar a pasta, tem gente que abre um pouco a pasta, vira, passa do outro lado, vira de um lado, eu não viro. A parte de cima sempre fica em cima. E eu vou girando para garantir que a pasta não grude na mesa. Então é importante também ir girando, porque quem tá no início começa a decorar bolos, sabe que depois que você abre tudo, está toda grudada em cima da mesa. Aí o que acontece? Você vai abrindo, demora para abrir, a pasta vai ressecando, depois ela está toda seca, já está toda grudada na mesa, aí a pessoa junta essa pasta, coloca mais açúcar, abre de novo, ou seja, é certeza que a sua pasta vai rachar se você fizer esse procedimento. Tá? Então, sove bem a pasta primeiro. Quando abrir a pasta, já cobre de imediato, deixa o bolo todo preparado, não fica pensando muito. As pregas você vai levantando e acomodando também, não pode abaixar as pregas, senão fica todo marcado a lateral do bolo. O processo de cobrir tem que ser um processo que você pensa tudo antes, e na hora de cobrir você cobre. Não pode ficar pensando. Se você começar a pensar, racha e seca, ok? É importante que você tenha agilidade nessa hora, então você tem que ser um pouquinho rápido, deixar tudo pronto, abrir a massa quando o bolo já estiver preparado e não acrescentar açúcar na pasta. É muito importante não acrescentar açúcar na pasta. Eu falo de novo porque 90% dos erros é a pessoa colocar açúcar na pasta, por isso aí resseca a pasta e acaba rachando na hora de colocar a pasta em cima do bolo. Aí as pessoas falam que a pasta não presta, que, enfim, põe a culpa em outras coisas, mas a culpa não é da pasta. A culpa, na verdade, é da pessoa que acabou deixando muito tempo e ressecou. Esse tempo eu não tenho como calcular com você, falar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, depende da umidade, do local onde você mora, do clima, do dia. Se hoje, por exemplo, está chovendo muito, está muito úmido, eu posso abrir a pasta aqui, deixar 1 hora em cima da mesa e depois cobrir o bolo. Mas geralmente não é assim, geralmente ela resseca rápido. Então o ideal é você já cobrir assim, com esse procedimento que eu estou falando. Abre, não coloca muito açúcar e cobre de imediato. E a dica importante primeira coisa de tudo, é colar a lateral do bolo, tá? Principalmente bolos quinados, com ganache como esse que estava preparado, esse que eu preparei com ganache, ou até com isopor quando ele não está lixado. A quina é onde racha, é onde que corta, às vezes corta e a pasta cai. Por quê? Porque a pessoa cobre e aí ela começa a ajeitar as pregas e não cola a lateral.
aí, gente, não tem como, na quina acaba cortando. Então, o ideal, você cobre, cola a quina. Depois que colou a quina, aí sim você vai tirar as pregas que tem em toda a lateral e ajeitar o bolo, ok? Bom, então aqui nosso bolo já está pronto, já ensinei como a gente cobre o bolo. Se são bolos de andar, você vai cobrir um a um, né, todos separados para depois montar. E daqui a pouquinho nós vamos para a nossa aula da rosa gigante que eu vou fazer para decorar esse bolo que a gente acabou de aprender como que cobre. Então agora a gente vai fazer uma rosa gigante. Essa rosa gigante ela é bem fácil fazer, ela não precisa de arame nem nada. E é uma rosa assim que você pode compor bolos de casamento, bolos infantis, pode fazer de diversas cores. Assim, é uma rosa muito versátil, é fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai utilizar aí nos seus bolos para casamento, ok? Então o que eu fiz aqui? Olha, eu peguei aquela massa que eu fiz, né, que eu ensinei vocês a fazer e com corante soft gel rosa. E depois disso eu vou abrir, vou mostrar aqui o processo que eu fiz. Eu abri aqui, vocês podem abrir com um pouquinho de líquido ou de açúcar impalpável. Estou utilizando um pouquinho de açúcar impalpável. Como eu tingi de rosa, tem que tomar cuidado para não colocar muito açúcar, senão o açúcar acaba sujando a massa, ok? Ela fica toda manchada. Então aqui nós vamos abrir a massa, vamos abrir a massa fina. Depois que eu abrir a massa fina, nós vamos pegar um cortador de pétala. Ó, esse você não tem de pétala, você pode usar até um redondo mesmo, ou até um copo que seja, ok? E vem aqui e corto as pétalas. Corto aqui. Depois que eu cortei as pétalas, nós temos um marcador de nervuras aqui, ó. Esse é o marcador de nervura de pétalas de rosa. Lucas, eu preciso usar o marcador? Se você não tem, não precisa. Aqui eu estou utilizando para dar um outro efeito, que ela fica um pouco mais natural, a pétala. Se você não tiver, não usa, ok? Ó, e aqui eu marco e já sai assim a marcação da pétala, ó, da rosa. Ok? Então aqui vamos marcar essa também. Depois que eu marquei a pétala da rosa, nós vamos bolear. Ok? O que eu fiz? Essas daqui eu vou deixar reservada aqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Eu já tenho aqui algumas pétalas que eu já antecipei. Ok? Que já estão marcadas, inclusive, aqui, olha. E aí agora nós vamos colocar essas pétalas vamos bolear e colocar elas para secar, para pegar um pouquinho de forma. Ok? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma colher. Ó, vocês podem utilizar várias colheres, utilizar colheres de, como é que se fala? Colheres descartáveis também, ou vocês podem fazer um moldezinho. Então aqui você pega aqui, olha, um pedacinho de papel alumínio, coloco aqui em cima da colher, coloco o polegar aqui no meio, ó, assim, dessa forma, fecho aqui, assim, e aí eu tiro a colher. E aqui eu pego esse molde, ó, só esse côncavo aqui da colher para dar o formato para a nossa pétala, ok? Então aqui que eu vou fazer agora, boleador, metade do boleador na pétala, metade na minha mão. Eu venho aqui, olha, passo na pétala. Depois que eu passei na pétala, eu venho, coloco aqui em cima do meu molde para dar o formato, aperto com o polegar e aqui, olha, eu vou dar um movimento na pétala da rosa. E assim vou deixar secar um pouquinho para depois colar. Esse processo eu vou repetir com várias pétalas, ok? Aqui eu também fiz uma coisa, eu fiz um degradê de cores. Como que eu fiz esse degradê de cores? Eu abri a massa, abri um pouquinho a massa. Esses aqui tem uns que eles perderam, que eu fiz e perdeu o formato, eu vou apertar aqui novamente. Eu abri colori a massa escura, né, com rosa mais escuro. Depois eu fui acrescentando pasta branca. E aí eu fui fazendo tons de pasta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês melhor ali. Ok? Então, nós vamos fazer esse processo nessas pétalas e vamos deixar secando para poder, ó, pegar o formato. Depois de seca, aqui eu tenho algumas secas, vocês vão ver que ela vai ficar assim, olha, como se fosse uma pétala que tivesse caído da rosa, ó. Tá vendo? Olha só que lindo que fica.
Uma pétala. Tem muitos modelos de bolo que às vezes as pessoas fazem diversas pétalas assim e colam na lateral do bolo também, fica super lindo. Essa daqui já está mais clara, olha. Tá vendo? Eu fiz 3 tons de rosa. Eu fiz o centro mais escuro e depois fui acrescentando mais pasta branca para ir clareando. Então aqui nós vamos fazer essa segunda camada de pétalas. Depois eu vou passar aí, é bom você ter um papel e uma caneta, se você não está anotando, é bom você conseguir um papel e uma caneta enquanto eu estou boleando aqui, porque aí eu vou passar para vocês as quantidades certinhas de pétalas e dos tons que eu estou utilizando, ok? Daqui a pouquinho. Essa rosa, eu estou fazendo ela assim grande, mas você pode fazer uma rosa menor também, não precisa fazer desse tamanho, ok? O que eu gosto, o que é bom de rosa, da rosa grande ou de flores grandes, como peônias ou rosas assim, o que é bacana é que você faz e uma flor já decora o bolo, né? Então, como uma flor já decora o bolo, fica bem, como é que se fala? Você não precisa ficar fazendo um monte de flores, né? E o efeito dela fica super bacana. E uma flor só, você já tem a decoração do bolo, então você não perde muito tempo na decoração. E fora que o efeito é bem impactante, assim, você vê um bolo com uma rosa super grande, assim, uma flor bem grandona, chama muita atenção. Às vezes eu utilizo só uma ou duas, depende do modelo do bolo. Enfim, aí você pode ir fazendo o modelo que a sua imaginação permitir. E do mesmo jeito que eu estou fazendo essa, você pode fazer uma rosa média, uma rosa pequena, uma mini rosa, tudo igual, ok? Aqui. Metade do boleador sempre é na mão, metade do boleador na pétala. Para a gente pegar e bolear só a bordinha, só a parte da ponta da pétala para ficar fininha. E aqui a gente vai dando movimento. Bom, aqui eu vou tirar essa aqui é mais clara, que a gente vai utilizar depois. Nós vamos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 e depois 6 pétalas. Então tenho 2, 3 e vou bolear mais 3 para ser as 6 pétalas, ok? Essas pétalas que eu estou fazendo aqui são da segunda camada, ok? Da rosa, porque como eu quero que ela seque um pouquinho, eu vou fazer primeiro essa parte. E depois vou fazer a primeira parte, que é a parte do centro. E aí, enquanto eu faço a parte do centro, essa daqui já fica sequinha para eu colocar. Assim ela já vai estar no formato. Já vai pegar o formato do papel. Então aqui eu tenho mais 3 pétalas. Repetindo que se você não tem um marcador de nervuras, não tem problema. Pode fazer sem marcar, que fica lindo também. Aqui, vamos colocar... O boleador se você está começando agora, o boleador, que é essa ferramenta, é uma ferramenta que é muito utilizada. Então, vale a pena você fazer o investimento e comprar o boleador, ok? Vende em loja que vende produtos para festa. Vale a pena porque a gente utiliza para várias coisas. Então, aqui nós temos 2, 3, 4, 5. E agora tem 1, 2, 3, 4, 5. E essa daqui que é a 6. A sexta, 2 camadas, uma de 5 e uma de 6 pétalas. Aqui está ok. Eu fiz aqui algumas pétalas mais escuras. Essas daqui eu ainda não marquei. Eu deixei para marcar agora, para vocês verem que aquela já estava marcada. Olha, vamos tirar. Eu sempre deixo no saquinho, porque o saquinho ele protege. E se eu deixar bem fechadinho, essas pétalas mesmo já faz mais ou menos umas 4 horas que elas estão aqui, já cortadas. Eu posso ir fazendo para depois utilizar sem problema nenhum. Ok? Essa ela é mais escura, olha. Aqui a cor. Tá vendo? Ó, é um tom mais escuro. Esse é o tom mais escuro que a gente vai utilizar. Aqui eu vou marcar todas elas primeiro. Nós vamos utilizar uma pétala no centro. Depois nós vamos utilizar 2 pétalas. Na lateral, 2, 3 e depois 4. Então aqui, no total, uma com 2 dá 3, com 3, 6, com 4, 10. Então, dessa pétala mais escura, você pode anotar aí que a gente vai utilizar 10 pétalas, ok?
Então, vamos para o processo. Peguei a minha massa de flores que eu ensinei, depois de 24 horas, né, descansada, eu sovei ela com corante soft gel rosa, ok? Aí você pode utilizar a cor que você quiser. E aí, vocês vão tingir de uma cor escura. E dessa cor escura, nós vamos abrir e utilizar 10 pétalas. Depois que você cortou 10 pétalas da cor escura, vai sobrar sempre um pouco de massa. E nessa massa que sobra, você acrescenta um pouco de pasta branca. E aí você vai cortar mais 11 pétalas da pasta branca. E depois da pasta branca, depois o que sobrar, você vai adicionar mais pasta branca. E aí, daqui a pouquinho eu falo a quantidade de pétalas que a gente vai usar, ok? Da terceira cor. Essa terceira cor, como a gente vai fazer a montagem no bolo, então às vezes não tem uma regra específica de quantidade de pétalas. Às vezes a gente utiliza um pouquinho mais ou menos, enfim, tá? Não tem uma quantidade certinha. Eu vou explicar na montagem, aí você vai entender. Então aqui vamos... desculpa, aqui temos que marcar primeiro. Aí vamos marcar todas. Então são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu guardar essa aqui. Sempre vai colocando dentro do saquinho. Aqui, como eu já estou vendo que está um pouquinho úmido, eu estou podendo deixar fora. Eu estou marcando e deixando fora do saquinho. Mas isso você tem que ver, porque às vezes eu marco e coloco tudo dentro do saquinho de novo, para não correr risco de secar, ok? Senão, quando a gente vai fazer, a rosa acaba rachando. Bom, agora que eu já tenho todas as minhas pétalas marcadas aqui, eu vou fazer o centro da minha rosa. Eu vou utilizar a última cor, que é a cor mais clarinha. Ó, vamos sovar aqui. Aí, para fazer o centro da rosa, nós vamos fazer uma bolinha. Depois faço uma coxinha, assim, ó. E aqui eu vou fazer como se fosse um pescocinho na coxinha. Que ela tá grudando um pouquinho. Ó, e depois aqui a gente vai achatar, ó, essa parte de baixo. Assim. Então, desse jeito, olha, nós vamos ter a base para fazer a nossa rosa. E aí, nós vamos começar agora a bolear as pétalas. Aí eu boleio e vamos começar a colar. Eu já vou boleando e colando, ok? Para já ir começando a montar a nossa rosa. Então, aqui eu passo um pouquinho de água ou colinha de CMC. A primeira pétala eu colo um dedo assim acima, ó, tá vendo? Do miolo. E aí eu fecho um lado e depois fecho o outro. Fecho bem aqui um lado e depois fecho o outro aqui, ó, sobrepondo. Um pouquinho mais de água aqui. Essa primeira pétala, ela tem que tampar, que não pode dar para ver o miolo, tá? Essa coxinha aqui, ó, tem que ficar bem fechadinho. E aí nós vamos agora para a segunda camada, que são 2 pétalas. Boleio. Duas pétalas. Um pouquinho de água, colinha, que eu estou utilizando água mesmo. Nós vamos colocar aqui de frente uma pétala e aqui outra pétala, sempre intercalando. Olha, aqui eu coloco uma parte dentro e outra fora. Aqui. Eu gosto muito de utilizar o cabo do pincel para poder colar. Se você ficar apertando muito, pelo miolo estar úmido, às vezes acaba saindo. Ok? Fica apertando, acaba quebrando o miolo. Então aqui eu gosto muito de... Aqui vou dando movimento. É muito importante você dar movimento aqui, ó, é como se fossem umas beliscadinhas assim na pétala. E agora vou passar já um pouquinho de cola aqui para a gente colar 3. Bolear e colar as 3 pétalas. Depois das 3 pétalas, nós vamos colocar... Vamos sempre aumentar as pétalas de uma em uma, ok? Então, eu coloquei uma, depois coloquei 2, aí agora eu vou colocar 3, depois de 3 vou colocar 4, depois 5, 6, 7, e aí a gente vai indo.
só no final, que aí dependendo a gente vai colocar, vai fugir um pouquinho essa regra na hora de montar no bolo. Então aqui nós já vou bolear todas logo e aí a gente já cola tudo de uma vez aqui. Então agora nós vamos colar as 3. Três pétalas, depois vamos colocar 4 e 5. E aqui, olha, vamos dar movimento. Ok. Depois um pouquinho de cola, vamos colocar 4. Aqui eu começo a baixar um pouquinho mais as pétalas, ok? Para ir abrindo mais a rosa. Aqui tá, eu coloquei em cima da mesa, estava um pouquinho úmida, ela tá grudando um pouquinho essa pétala. E aqui vamos intercalar. Repetindo que você pode mudar a cor, pode fazer toda branca, pode fazer e depois pintar. No nosso vídeo, na nossa aula, na nossa terceira aula, eu vou ensinar como pinta com pó. Então você também pode fazer uma rosa pintada com pó, ok? Pode utilizar a técnica da nossa terceira aula, que eu vou ensinar na nossa próxima aula. Olha só. Então, aqui nós colocamos 4 e agora nós vamos para a camada de 5, depois de 6 e de 7, ok? Bem, às vezes, se você vê que ela não está parando onde você quer, você pode ir passando um pouquinho de cola aqui, por exemplo, ó, e apertando aqui na lateral para ir segurando as pétalas, principalmente quando as pétalas são grandes como essa. Dependendo, dependendo do formato que eu quero, se eu quero ela bem aberta, aí eu faço esse processo, como a gente fez aqui, né? Deixo secar um pouquinho para pegar o formato e agora a gente vai colar aqui, ó. Eu tiro do papel e olha só, já tem meio que um formato, olha só as pétalas como ficam lindas. E agora nós vamos colar a nossa camada de 5 pétalas. Então vem aqui e colo aqui a nossa camada de 5 pétalas. Olha só como vai transformando. E tem gente que não consegue fazer rosas grandes a partir de hoje, então quem não consegue já vai conseguir, olha só. E às vezes as pessoas perguntam se para fazer a rosa grande tem que ser aramada, tem que colocar arame em todas as pétalas. Vocês estão vendo que não precisa, né? Só é utilizar a massa certa, que se você faz com pasta americana não fica bom. E com essa receita, olha só, 5 pétalas, ok? Então, vamos lá. O que acontece geralmente quando a gente faz, por exemplo, eu faço essa rosa e vou colocar no bolo. Eu corto esse excesso e quando eu coloco aqui no meu bolo, eu não consigo fazer a união do bolo, não fica bonita. Vamos lá. Esse excesso de massa a gente vai cortar, ok? Então, venho aqui, olha, eu nunca corto de uma vez só. Se você corta de uma vez só, acaba às vezes deformando a rosa. Então, eu venho dando umas picotadas assim na lateral, ó, para tirar esse excesso. Assim. E quando eu vou colocar essa rosa no meu bolo, ela acaba, tá vendo, não tendo um acabamento aqui, ó, fica esse vazio, que ou tem que colocar folhas, né, para poder preencher, né, ou senão fica um buraco, meio que um buraco aí na rosa. Então, o que acontece? Para não ficar esse buraco, nós vamos preencher essa rosa com mais pétalas. Então, o que é importante agora é eu decidir onde que eu vou colocar a rosa aqui no meu bolo, eu decidi que eu vou colocar aqui,
Assim, ó, meio no canto eu vou colocar. E aqui eu vou com a minha própria, o cabo do pincel, eu vou marcar onde que, aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Aqui eu marquei o centro da rosa aqui, ó, ok? E agora nós vamos começar a colar as pétalas, essas pétalas mais claras que eu fiz aqui na lateral. O que que acontece? Passo água aqui, ó, na nossa pasta. Para colar, para essa pétala colar no bolo, uma das partes tem que estar úmida, tá? Então, como eu acabei de cobrir o meu bolo, não tem problema, eu posso passar água para colar. Se o meu bolo tivesse seco e a minha pétala tivesse seca, eu teria que passar um pouco de glacê real para poder colar. Aqui eu gosto de passar o pincel, ó, vou passando assim, esfregando o pincel, porque de repente, daqui a pouco vai começar a ficar meio pegajoso. E aí, quando fica assim pegajoso, é o ponto certinho para você colar, principalmente as pétalas da lateral. Então aqui eu venho e começo a colar aqui, ó. Eu procuro colocar essas pétalas meio que intercaladas, ok? Olha, aqui em cima vai dar para vocês verem melhor. Eu não coloco uma do lado da outra, assim, uma do lado paralela não, eu coloco meio intercalada, olha, ela tem que ficar um pouquinho em cima. Metade eu colo no bolo e a metade ela fica meio que em cima da outra, assim. Assim. E aqui nós vamos começar a colocar uma segunda camada de pétalas sobrepostas. Eu nunca coloco paralela também, tipo uma pétala em cima da outra. Eu coloco sempre assim. Aqui está uma pétala, eu vou colocar metade, a próxima vai ficar metade em cima dessa e metade em cima da próxima pétala, ok? Aí. Vocês podem ver que aqui a técnica que eu estou utilizando é uma técnica super simples, né? Que é de bolear a pétala, marcar. Eu boleei a pétala, marquei e agora coloquei para secar no papel alumínio para ter a pétala nesse formato. Aí. Aqui não vou colocar essa, o que é bom você separar algumas pétalas, porque às vezes fica algum buraquinho. Lembra que eu falei que não tem uma quantidade específica de pétalas aqui? Porque às vezes fica algum buraco quando a gente coloca o centro, então é bom sempre separar. Aqui eu deixei duas só, mas enfim, a gente separa essas duas aí. E essas daqui, para fazer a união, o ideal é que elas estejam meio úmidas. Essas estão secas. Mas essas últimas aqui, o ideal é que elas estejam úmidas, porque senão acaba não encaixando na rosa, ok? Então aqui eu vou colocar essa camada que a gente boleou agora. Aqui. Assim, sempre intercalando. E agora nós vamos vir com a nossa rosa, a parte central que a gente fez, coloca aqui, ó. Passo a colinha para colar e eu venho aqui, olha, fechando aqui. E olha só que coisa linda que fica. Fica um trabalho super lindo. Vocês podem montar esse daqui na lateral do bolo. Podem fazer também essa em formatos. Às vezes a gente pode fazer uma rosa em formato de coração, que seja também. Pode fazer mini rosas. O ideal é que o legal dela é que ela fica um acabamento perfeito na lateral. Tá vendo? Ela fica um acabamento perfeito, como se fosse todas as pétalas da rosa. E agora, quando a gente acaba de finalizar, se você vê que tem algum lugar que tem um buraquinho, que de repente você queira colocar mais alguma pétala, você pode vir e encaixar. Por exemplo, aqui, ó. Eu achei que ficou um buraquinho, tá vendo? Aqui.
E aí eu venho aqui, ó, e encaixo aqui a minha pétala. Olha só. Aí. Por isso que eu falei que não tem uma quantidade certinha de pétalas para essa segunda camada. Ok? Olha só. E aí nós temos uma rosa gigante no nosso bolo. Vocês estão vendo que com técnicas simples, como aqui só de fazer, bolear as pétalas, marcar, e o formato que a gente dá aqui no papel, a gente consegue um efeito super lindo nos bolos. Então não precisa você fazer assim, para quem está começando, não precisa fazer aquela flor assim idêntica ao natural, aquela, enfim, com técnicas básicas. O importante aqui hoje é vocês verem que com técnicas básicas bem feitas, você consegue um trabalho excelente sem ter que saber tanta coisa. O importante é você fazer o passo certinho. Né? Então, lembrando que no primeiro vídeo eu expliquei sobre as características que tem que ter uma flor de açúcar. Então você tem que utilizar essas características aqui também. O movimento da flor, a flor está bem boleada. No caso aqui a gente não usou pintura, porém eu utilizei degradê de massa. Então isso dá profundidade, porque o centro dela está mais escura e aqui vai clareando. O que também vocês podem também pintar a borda aqui, enfim, pode fazer um trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, caprichado. Não vou dizer que é caprichado, valorizar um pouco mais o trabalho. Aqui é uma forma meio que simples de fazer, e essa rosa é uma rosa que tem um efeito todo especial, olha só, no bolo. E você fazendo o bolo com uma rosa dessa não precisa mais flor nenhuma, não precisa folha, não precisa nada, ok? Depois eu vou colocar o acabamento do bolo aqui para mostrar para vocês, que só vou cortar uma tirinha de pasta para colocar. E hoje, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem, façam a rosa. Também, quando fizer a rosa, tira uma foto. Eu quero ver a rosa que todo mundo está fazendo. Tira uma foto e me mostra, ok? Se você não tem um marcador de nervuras, não precisa fazer, faz sem marcar a rosa, que também fica super bacana. Espero que você tenha gostado. Então, até a nossa próxima aula, que é a nossa terceira aula aqui da semana da confeitaria. Gratidão por você estar aqui comigo nessa segunda aula. Não vejo a hora de chegar à terceira aula, onde além de ensinar um lindo lírio, eu vou ensinar laços perolados. Também vou explicar para você como vender e valorizar mais o seu bolo. Vai ser uma aula super especial. Compartilhe com um amigo que você acha que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida dele. E diga também o que você achou da segunda aula, da aula de hoje. Novamente, gratidão por sua participação e até a nossa próxima aula. Bom, meu nome é Raquel, eu sou formada em administração de empresas e durante 10 anos da minha vida trabalhei numa empresa, numa área completamente diferente, confeitaria, trabalhando com obras e negociando com material de construção e coisas dessa natureza. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de morar no exterior. E indo morar no exterior, eu tenho uma filha de 12 anos e por mais que eu já gostasse de trabalhos manuais, eu nunca tinha olhado para a confeitaria, né? E nessa oportunidade de morar fora e precisando, minha filha realmente é uma amante de bolos e eu precisei fazer bolos para ela, e nessa de fazer bolos para ela fora, né, e fazer as pazes com a cozinha, eu descobri a confeitaria e me apaixonei, né? Então, ano passado, quando voltei para o Brasil, decidi pesquisar um pouco sobre isso, fazer alguns cursos e soube, né, do nome, conheci Lucas, né, e conheci o trabalho dele pelas redes sociais e pela internet, e desde então comecei a caça a Lucas, né? Há 1 ano que eu venho procurando Lucas e finalmente mês passado eu tive a oportunidade, o privilégio, a honra de fazer 2 cursos com ele, que foi o curso de renda Richelieu e também o curso de flores. E foram 2 cursos incríveis e pude ver em Lucas, né, depois desse 1 ano conhecendo outros professores e fazendo outros cursos, eu pude perceber que Lucas, ele não apenas, porque falar da competência dele seria dispensável, que todo mundo já conhece, já sabe que ele é extremamente competente, mas acaba que vindo para a sala de aula eu pude conhecer um outro lado dele, né, que é o talento dele enquanto professor. Lucas é extremamente paciente, então aquelas coisas que a gente olha e pensa que a gente não seria capaz de produzir, não é? Perto dele tudo se torna fácil, não é? Porque ele é extremamente paciente, ele ensina com muito cuidado, com muita atenção, e repete, refaz e chega junto. Então eu fui capaz de produzir, mesmo sendo completamente leiga e inexperiente, eu fui capaz de produzir tudo aquilo. Então flores lindas,
né? E pretendo, tantos quantos eu puder fazer, tantos cursos eu puder fazer, eu pretendo sim estar sempre realizando esses cursos. E aí incentivo todo mundo, né, que tem vontade, e assim como eu, não é da área e nunca conheceu e nunca teve contato com confeitaria, é possível sim, né? E eu incentivo todo mundo a fazer, porque ainda que não seja a sua área de atuação, no mínimo, aprendendo de confeitaria, você vai alegrar seus familiares e fazer a sua vida e a dos seus queridos mais doce.